pessoal, tudo bem? Essa aula é a aula sobre biologia do câncer, tá? Nela a gente vai abordar três aspectos: células neoplásicas, os tipos de neoplasia e os agentes carcinogênicos. Então vamos começar falando sobre as células neoplásicas. O que são essas células? Elas são células que sofrem um processo de modificações progressivas no seu perfil biológico. Então, elas são células diferentes das células normais do tecido. Elas têm uma capacidade alterada, né, na sua proliferação, na sua diferenciação, na sua sobrevida e na interação dela com o meio. Isso é tudo provocado por alterações no genoma. É importante a gente lembrar esse aspecto de diferenciação em biologia. Sempre que eu falar que uma célula é bem diferenciada, significa que ela é bem próxima, muito semelhante às suas células irmãs, né, que formam o tecido, tá? Então, são células idênticas. Quando eu digo que uma célula é mal diferenciada, isso significa que elas não são iguais. Então, o que caracteriza as células neoplásicas, tá? Então, tem alguns fatores das células neoplásicas que fazem com que elas sejam células ruins, né? Células diferentes. Então, elas têm uma dependência reduzida dos sinais de outras células para crescer, para sobreviver e para se dividir. Elas são menos propensas à apoptose, então elas não morrem com muita facilidade, elas não têm aquele mecanismo de suicídio programado. Elas proliferam com uma frequência indefinida, são geneticamente instáveis, invasivas e sobrevivem e proliferam em tecidos diferentes, que é o que caracteriza as metástases. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas características. Quando eu digo que a célula neoplásica tem uma dependência reduzida dos sinais de outras células para crescer, sobreviver e dividir, é porque ela possui mutações nos componentes das vias de sinalização. Lembra daquelas proteínas, checkpoints que tem para fazer o controle de qualidade da célula? Então, ela tem mutação nesses componentes. Essas proteínas elas não funcionam adequadamente, tá? E aí elas crescem mesmo que eu tenha ausência de fatores de crescimento e de fatores endócrinos. Essa célula pode estar mal nutrida, mas ela vai puxar para ela toda a nutrição disponível no corpo e vai crescer assim mesmo. Ela pode não estar com envolvimento de fatores de crescimento, como por exemplo hormônios de crescimento, mas ela vai crescer assim mesmo. E isso é uma coisa que caracteriza também o câncer muito agressivo em criança, porque criança está em fase de crescimento, criança está com uma mitose acelerada normalmente. Então, quando tem uma célula desse tipo crescendo, né, se multiplicando numa criança, ela pode ter uma multiplicação ainda maior. Então, ó, se a gente olhar para essa figura, né, a gente vai ver aqui os checkpoints, ó. Controle da fase G1, da fase S, da fase G2, da intérfase, e aqui um checkpoint da mitose. Então, esse ciclo ele ocorre por fatores de crescimento, hormônios esteroides, citocinas, tudo que tiver favorecendo o crescimento da célula. Mas, se houver alguma falha, algum erro, esses componentes eles interrompem o ciclo. E quando eu tenho falha em um desses componentes, é, né, desse ciclo, eu provoco uma proliferação contínua. É como se esses pontos de checagem não funcionassem adequadamente. Então, mesmo que a célula tenha um erro, por exemplo, aqui na fase S no DNA, eu não consigo checar e ela continua sendo replicada assim mesmo. E essa célula com essa falha vai passar a falha para suas filhas. E assim esse ciclo continua, formando então um tumor. As células neoplásicas também são menos propensas à apoptose, né? Então, essas mutações nos genes regulam o programa intracelular de morte, eles vão estar alterados, então ela não vai ativar aquele suicídio programado. Um exemplo que a gente tem é o gene P53, que produz uma proteína que verifica a integridade do DNA para divisão celular. Então, essa proteína produzida pelo gene P53, que é o mais famoso, assim, o mais comum que a gente vê de supressão de ciclo celular,
Se eu tenho uma falha nele, ele vai falhar na produção da proteína, porque lembra que a gente precisa da informação do DNA passado para RNA mensageiro para produzir proteínas? Então, por conta disso, se tiver uma falha nessa proteína de verificação, essa falha no DNA vai passar. E aí a célula pode se desenvolver com falhas. Se a gente vê aqui, ó, uma célula normal, né? O que vai acontecer? A proteína P53, ela se liga ao núcleo e se tiver algum erro na cópia desse DNA, ela vai causar uma autodestruição da célula. Se eu tiver uma anomalia no P53, essa proteína produzida pelo P53, ela vai ser inativa, ela não vai se ligar ao núcleo. E se ela não tem essa ligação com o núcleo e tiver um erro, eu tenho proliferação de células tumorais, células completamente diferentes umas das outras, tá? Então, essa proteína ela é muito importante. Outra característica são as classes de genes que, quando mutados, causam transformação neoplásica. Antes da gente falar do protoncogene e do gene supressor de tumor, vamos pensar num carro. Se eu tenho um carro, para que ele tenha uma boa funcionalidade, para que eu não saia sofrendo acidentes por aí, ele tem que ter uma boa aceleração e ele tem que ter um bom freio, certo? O protoncogene é como se fosse o acelerador do carro, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai produzir aquelas substâncias, né? Ele vai induzir a produção de substâncias e funcionamento daqueles que levam o ciclo celular adiante, que vão estimular a produção de novas células, tá? Quando o protoncogene está afetado, ó, ele está mutado, ele fica hiperativo e recebe a denominação de oncogene. Então, o protoncogene, ele é um gene que estimula o ciclo celular. Se ele está afetado, eu acabo recebendo a denominação de oncogene, ele muda de nome, e esse gene, ele fica propenso a estimular, hiperestimular o ciclo celular. Então, imagine um carro que você pôs um peso no acelerador e não consegue parar. É isso que ele faz, tá? Ele estimula o ciclo e o ciclo não para. Agora, os genes supressores de tumor, eles, quando estão. O que eles vão fazer? Né? Eles vão interromper o ciclo celular, eles vão produzir aquelas proteínas que fazem o, interrompem, né? Na verdade, que fazem, não, que interrompem o ciclo celular se tiver alguma coisa errada. Se eles estão com mutação, essa função ela fica inibida, né? Não tem essa função. E esses genes, quando eles são deletados, eles causam aparecimento de neoplasias. É como se o carro estivesse sem freio. Ele é o freio do carro, tá? E normalmente, em casos de câncer malignos, principalmente, eu tenho essas duas alterações. O meu protoncogene está hiperativo e o meu gene supressor de tumor, ele está inibido, ele está destruído, né? Essa função dele é destruída. E por isso que algumas pessoas, existem alguns exames, né, principalmente que são feitos em casos que têm muito câncer na família, que analisa justamente a integridade desses genes. Porque aí dá para ter uma ideia se a pessoa pode desenvolver câncer ou não, se ela vai desenvolver câncer ou não. Mas isso também é uma coisa que é bem interessante, que tem pessoas que têm essa alteração e nunca vão desenvolver câncer, e tem pessoas que têm esses genes perfeitos, em bom funcionamento, mas que mesmo assim desenvolvem câncer por fatores externos, tá? Que a gente já vai explicar daqui a pouco. Então, alguns desses genes, eles vão codificar, né, aqui ficou faltando, o protoncogene expressor de tumor. Alguns desses genes vão codificar receptores para fatores de crescimento ou componentes da via de sinalização, proteínas de reparo para reguladores do ciclo, apoptose ou moléculas de adesão celular. Então, olha quantas coisas que esses genes vão codificar, né? Nos códigos desses genes, lá no DNA, na parte referente a esses genes aqui, eu vou ter receptores para fator de crescimento, para estimular a célula a crescer e se desenvolver, componente de via de sinalização, aquelas proteínas de cada fase, as proteínas que reparam o DNA, as proteínas que levam à apoptose. Então, tudo isso é codificado nesses genes. Então, se eles estiverem falhos,
eu vou ter um carro sem freio e com um peso no acelerador. O que, que vai acontecer? Ele vai bater. Ele não vai parar, ele vai acabar batendo. E aí ele não para, as células começam a se duplicar, duplicar, duplicar e formam um câncer, tá? Então, aqui, ó, na divisão normal, né, a gente tem fatores de controle positivos do ciclo e uma célula nesse formato vai formar duas células idênticas. Se eu tiver um fator de controle negativo do ciclo, ou seja, teve uma falha na produção dessa célula, a, a própria, as próprias células, a própria célula vai fazer o quê? Apoptose, uma morte programada. Ela viu que tem falhas, ela vai entrar em apoptose. Só que na formação dos tumores, se eu tenho uma mutação dos genes responsáveis por esses fatores de controle, sejam positivos que vão falar, ok, pode continuar, ou sejam negativos que vão falar, opa, essa célula não tem condições. Então, se eu tenho falha, eu vou produzir células com falha. E essas células tumorais, elas vão se duplicando sem freio nenhum. As células neoplásicas também proliferam com uma frequência indefinida. Gente, isso aqui, ó, é um cromossomo. E esses cromossomos, eles possuem nas suas pontinhas aqui, ó, os telômeros. Esses telômeros, eles, na sua forma ativa, eles vão se duplicando. Conforme a célula vai duplicando, eles vão diminuindo de tamanho. Isso aqui, ele dá a gente até brinca assim que os telômeros é como se fosse o nosso prazo de validade, tá? Enquanto a gente tiver telômero nas nossas divisões celulares, tem vida. Quando essa célula, quando esses cromossomos diminuem, conforme vai duplicando, eles vão diminuindo, tá? E isso leva com o passar dos anos. Como ele vai diminuindo, diminuindo, eu tenho um prazo de validade. A partir do momento que eu não tiver mais telômero, essa célula não vai mais se dividir. E isso leva à nossa finitude, isso quer dizer o tempo de vida que a gente vai ter, né? Então, isso aqui poderia ser o nosso prazo de validade. Mas quando eu tenho uma telomerase, quando tem uma célula neoplásica, essa telomerase na forma ativa, ela não vai ter essa diminuição conforme o tumor, né, conforme as células vão se duplicando e o tumor vai crescendo. Então essa divisão celular se torna infinita. E essa célula fica imortalizada, essa célula não morre. Então eu vou acumulando essas células, por isso que formam os tumores tão, alguns inclusive tão grandes, tá? Então, por que que isso acontece na célula neoplásica? Porque esses telômeros não vão diminuindo conforme a divisão celular vai acontecendo. Eu tenho uma mutação, então eu não tenho essa divisão, tá? Além de que elas são geneticamente instáveis. Então, mediante tudo que a gente já falou, essas mutações, elas interferem na replicação precisa do genoma. E isso vai aumentando a taxa de mutação. Como elas não têm controle, fez um erro X. Na célula filha, esse erro vai estar duplicado. Na filha dessa célula que tem o erro duplicado, eu vou ter mais erros. Então, eu vou fazer células completamente diferentes. Isso diminui a eficiência no reparo de DNA. Então, quanto mais ela cresce, mais errada ela vai ficando, mais diferente ela vai ficando, tá? Isso aumenta a ocorrência de quebras e rearranjos cromossômicos. E eu tenho um cariótipo instável e anormal. Essas células, elas não têm aqueles 46 cromossomos bonitinhos, no mesmo formato, idênticos. Eles começam a ter rearranjos, eles vão ficando completamente diferentes um do outro, tá? E isso, quanto mais diferente essa célula for do normal, pior é a condição. Além de que elas são extremamente invasivas. Como elas têm uma reduzida adesividade, então eu acabo tendo uma grande dificuldade aqui com essa cola entre elas. Elas têm irregularidades na membrana, então elas não são iguaizinhas e isso dificulta bastante essa adesão. Ela tem diminuição das estruturas juncionais, tá? Então, assim, elas não têm essa junção adequada. Ela tem redução das moléculas de adesão e redução da adesão ao interstício, que é o tecido. Isso, gente, é um problemão. Ó, aqui cortou um pouquinho, depois eu arrumo para vocês lá no PDF, tá? O que acontece aqui, gente? Elas não conseguem ficar bem unidas. Se elas não têm uma boa adesão,
o que, que vai acontecendo? Facilmente elas podem se destacar. E se elas se destacam e caem na corrente sanguínea, elas podem formar metástase. Quanto mais diferente a célula for, quanto mais irregularidades na membrana celular ela tiver, quanto mais diminuídas as estruturas juncionais, lembra das junções intercelulares? Tem aquela de adesão, aquela de um acoplamento, né? Que ela não vai deixar nada passar. Eu tenho uma boa adesão, eu tenho uma comunicação entre elas, isso tudo vai estar diminuído, tá? E com essa diminuição, eu vou ter uma instabilidade daquele tecido. Pode se soltar sim uma célula dessa e ela vai para a corrente sanguínea. E forma então essas os que a gente chama de metástase, né? Que são mutações, essas mutações dessas células conferem a ela uma capacidade de se proliferar em tecidos diferentes. Então, por exemplo, aqui nessa figura, eu tenho um melanoma, que é um câncer de pele, certo? Aqui, ó, o que, que a gente vê no melanoma, né? Eu tenho mais de uma cor nessas células da pele, tenho bordas irregulares, tenho relevos diferentes, e se eu divido ela em duas, eu vejo simetrias. E essas células aqui, elas podem se destacar, cair na corrente sanguínea e chegar, por exemplo, ó, aqui eu tenho um melanoma metastático no cérebro, tá? Então ele pode se desenvolver aonde? Em outros tecidos. Então, gente, aqui a gente termina de falar sobre as células neoplásicas, agora a gente vai falar sobre as neoplasias, tá? O que, que significa neoplasia? Neo é novo, significa novo, e plasia, crescimento. Então, eu tenho uma lesão constituída por uma proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma, e em geral com perda ou redução da diferenciação, em consequência das alterações nos genes e nas proteínas, que vão regular a multiplicação e a diferenciação das células. Então, essa é a minha definição de neoplasia. É uma lesão constituída por proliferação celular normal. Eu tenho então essas células neoplásicas, quando elas se juntam, elas formam uma lesão. A gente chama de lesão, mas é um tecido novo, tá? E que de bom não tem nada, só porque ele é novo não significa que ele é bom, tá? Eu vou ter então a formação de um tumor. Eu uso o termo tumor para qualquer lesão com aumento de volume, inclusive edemas, né? A gente pode chamar de tumor, que a gente não chama porque essa terminologia tumor, ela é muito voltada quando a gente fala de neoplasia em si, quando a gente fala de câncer, né? Mas qualquer lesão com aumento de volume eu posso chamar de edema. Desculpa, posso chamar de tumor. O câncer, ele é mais utilizado para designar neoplasias malignas. Então, é uma terminologia mais comum que a gente tem para designar as neoplasias malignas. E oncologia é a ciência, então, que estuda essas neoplasias. Em especial, né, o que a gente está falando aqui, neoplasias em seres humanos, tá? O oncologista, o médico oncologista, ele vai estudar as neoplasias. Como que eu classifico? A classificação das minhas neoplasias, eu vou classificar de acordo com a histogênese e o comportamento biológico. Então, eu classifico. O que, que significa histogênese? O tipo de célula que originou e compõe a lesão, tá? Então, imagine por que, que a gente faz biópsia? Para a gente ver qual tipo de célula que originou. Imagina que a pessoa descobriu um tumor no fígado. E aí, quando eu faço a biópsia desse tumor, eu encontro naquelas células neoplásicas características de células de mama. Aí a pessoa teve aquele tumor no fígado, porque na verdade o tumor inicial ele estava na mama. O tumor primário era da mama e ele fez uma metástase para o fígado. Isso pode acontecer. Então eu classifico a neoplasia de acordo com a histogênese, qual célula que originou e compõe a lesão, e de acordo com o comportamento biológico, que eu vou classificar ela em benigna ou maligna, de acordo com alguns fatores que a gente vai ver adiante. Como que eu nomeio essas células, né? Eu vou dar o nome do câncer em si, né, ou do tumor, de acordo com o nome da célula, o tecido ou o órgão de onde ela foi originada, mais o sufixo "oma",
Inclusive, qualquer neoplasia benigna pode ter essa nomenclatura, tá? Eu vou ter, então, sarcoma para neoplasias malignas de células de origem mesenquimal e carcinoma quando eu tenho neoplasias malignas de tecido de epitélio de revestimento. Aí a gente tem aqui, né, uma nomenclatura. Se eu tenho tecidos de revestimento, tecidos epiteliais, né? Um epitélio de revestimento, se for benigno, eu chamo de papiloma. Se for maligno, eu chamo de carcinoma. Agora, se eu tenho aqui um de epitélio glandular, eu vou chamar, se for benigno, de adenoma, e se for maligno, de adenocarcinoma, tá? Só voltando aqui que eu acho que não ficou muito claro. Quando eu tenho células de origem mesenquimal malignas, eu chamo de sarcoma. Quando eu tenho neoplasias malignas de tecido de revestimento, eu coloco carcinoma. Agora, se for maligna, eu só coloco oma, tá bom? Então, aqui, ó, um outro tecido conjuntivo, que eu vou chamar de sarcoma, se for maligno, né? Se for um tecido fibroso, benigno eu chamo de fibroma, maligno eu chamo de fibrosarcoma. Se for um tecido adiposo, benigno eu chamo de lipoma. Sabe aqueles cistos sebáceos? Muita gente conhece como cisto sebáceo. Nada mais é do que um lipoma, tá? Ele dificilmente, raramente, ele vai ser maligno, tá? Se ele for maligno, eu chamo de liposarcoma, mas é muito raro. Agora, um tumor que é muito comum de se ter o tipo maligno, o de cartilagem, tá? Se for benigno, eu chamo de condroma, se for maligno, eu chamo de condrosarcoma. Tem alguns tipos de tumor que eu não vou usar esse carcinoma ou sarcoma, tá? Como, por exemplo, um tumor de neuroblastos, um tumor de células de tecido nervoso. Se for benigno, eu chamo de ganglioneuroma. Se for maligno, eu posso chamar de ganglioneuroblastoma, tá? Tem alguns tumores especiais que a nomenclatura é diferente. Se for de vasos, por exemplo, sanguíneos, hemangioma se for benigno, angiosarcoma se for maligno. Se for de sistema linfático, linfangioma benigno, linfangiosarcoma se for maligno, tá? Então eu tenho, não precisa decorar isso aqui não, tá, gente? É só para vocês saberem mais ou menos quando a gente vê na biópsia, por exemplo, característico de condrosarcoma, isso significa que ele pode ser maligno, tá? E para diferenciar benigno e maligno, eu vou observar essas 5 características: a capacidade de diferenciação, se as células são anaplásicas ou não, de acordo com a taxa de crescimento, com a invasão local e de acordo com a metástase. A gente vai falar de cada um agora, tá? O que significa? Como eu falei para vocês, uma célula bem diferenciada, né, um tumor que eu digo que ele é diferenciado ou bem diferenciado, eu tenho células neoplásicas que são semelhantes ao tecido normal. Quando eu digo que um tumor é indiferenciado, eu tenho células não especializadas, células primitivas, células bem diferentes daquelas do tecido normal, tá? Quando eu tenho um tumor benigno, eu tenho células mais diferenciadas, ou seja, mais semelhantes ao tecido normal. E quando eu tenho tumores malignos, são células mais indiferenciadas, são mais diferentes do tecido normal. Então, por exemplo, aqui, ó, vejamos essas células tumorais, tá? Aqui eu tenho as células normais, ó. Vejam que elas são muito parecidas, né? São iguaizinhas. Agora, olha essas células tumorais. Elas são diferentes, bem diferentes do tecido normal. Aqui é que é um desenho esquemático, tá, gente? Mas a gente não vai ver. Os tumores benignos a gente até vê assim, umas células parecidas, só que muito maiores. Elas têm um formato parecido, mas elas tendem a ser maiores. Eu consigo olhar e falar, opa, isso aqui é uma célula epitelial, né? Tá diferente, mas é. Agora, os tumores malignos, eles são completamente diferentes. Eles apresentam 2 núcleos, eles têm membranas todas irregulares, tá? Uma formação completamente diferente. Então, o que vai me dar essa característica de anaplasia? Eu tenho anaplasia quando tenho presença de alterações morfológicas e funcionais. Então, ela não só é diferente no seu formatinho, como também tem um funcionamento diferente. Caracterizado por pleomorfismo.
né? Então, assim, elas são células que se aglutinam, elas ficam todas juntas, elas se desorganizadas, são bem desorganizadas mesmo. A relação núcleo-célula, ela é diferente. Veja aqui nessa figura, ó, eu tenho uma célula normal, né, de um exame de Papa Nicolau. Então, isso aqui são células do colo uterino. Então, ó, eu tenho um núcleo pequenininho e uma célula grande. Olha aqui essas células malignas. Eu tenho ó, dois núcleos numa mesma célula. Eu mal consigo definir onde que estão as separações das células aqui. Vejam que essa cromatina nuclear, ela fica muito intensa, né? Diferente aqui, ó. E ela fica com núcleos grandes. A relação núcleo-célula é muito diferente. E eu tenho mitoses atípicas e elevadas. Tenho muitas mitoses acontecendo ao mesmo tempo e elas extremamente elevadas e elas crescem desorganizadamente, elas não ficam uma ao lado da outra, elas crescem de um jeito assim muito desorganizado, formando então aquelas características de tumores. Outra coisa, a taxa de crescimento. Tumores benignos tendem a crescer mais lentamente, enquanto que os malignos tendem a crescer mais rapidamente, tá? E de acordo com a invasão local, o benigno tem um crescimento que eu chamo de expansivo e o maligno tem um crescimento que eu chamo de infiltrativo. Então, o tumor benigno, ele cresce dentro de, como se ele crescesse dentro de uma membrana. A célula vai crescendo e ele vai apertando o tecido em volta. Então, ele tem uma limitação das suas bordas, enquanto que o maligno não. Ele tem um crescimento que eu chamo de infiltrativo. Ele não tem uma boa adesão das células, então elas crescem como que formando raízes e não formando por exemplo, um círculo certinho, tá? Então, essa invasão local, ela vai depender da pressão física, né, da área onde o tumor está crescendo, se é uma área que tem maior ou menor motilidade, por exemplo, se for um tumor de região abdominal, tem uma motilidade menor do que um tumor na região de membro superior ou inferior, tá? Ela perde a inibição por contato das células, tem uma diminuição da adesão e, além disso, elas podem liberar enzimas que destroem a membrana basal e a matriz extracelular. Então, não é só. Vejam como é complexo, não é só um crescimento. Elas crescem sem adesão direito, então elas não são muito bem aderidas umas às outras. Isso pode aumentar a possibilidade de metástase. E onde elas crescem, elas liberam enzimas destrutivas para fazer o quê? Para abrir passagem. Isso aqui, gente, o tumor maligno que faz, tá? O tumor benigno não. Ele tende a não liberar essas enzimas destrutivas, ele só cresce apertando o local onde ele está aumentando. Ele vai, assim, abrindo espaço para ele pela pressão, né? Que ele vai inserir ele no local. Agora, o tumor maligno não. O tumor maligno, ele não vai fazer isso. O tumor maligno, ele vai crescer, ele vai crescendo, 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 e liberando espaço para ele crescer. Ele destrói o tecido que tá bom. E esse é um grande problema que dificulta muito o tratamento, né? Não é à toa que o câncer, apesar de toda a tecnologia que a gente ainda tem hoje, é um tumor difícil de tratar, é uma doença difícil de tratar. Então, vamos olhar essa figura. Ó, aqui eu tenho, né, um adenoma benigno. Né? Então, eu tenho aqui, ó, um tumor. Ele cresce numa cápsula de fibras conectivas. E as células normais, né, elas estão em volta e ele cresce dentro dessa película. São umas células um pouco diferentes do que essas células aqui, mas elas crescem bem com uma borda bem delimitada. Enquanto que um adenocarcinoma, ou seja, um tumor maligno, eu tenho células completamente diferentes, com uma baixa adesividade, então qualquer uma dessas aqui ela pode cair na corrente sanguínea e ir para outro lugar. E são células invasivas, ó, por onde elas passam, elas vão destruindo as células normais, tá? Com as suas enzimas destrutivas e vão crescendo e invadindo os outros tecidos. E aí, o que é, afinal de contas, a metástase? A metástase é a formação de um crescimento secundário, né, de uma neoplasia, que pode ser bem distante, inclusive, da lesão primária.
Metástases aumentam a morbidade e a mortalidade por câncer, tá? Porque é muito difícil de tratar. Elas têm características de invasão, então elas destroem os tecidos em volta, né, para cair na corrente sanguínea e ir para outro lugar. Além disso, as células que têm capacidade de fazer metástase, elas possuem fatores angiogênicos. Esses fatores angiogênicos são fatores de crescimento de fibroblastos e de endotélio vascular. Ela consegue secretar esses fatores, então ela consegue aumentar a nutrição para cima desse tumor. Ele direciona com formação de vasos em cima dele para levar mais oxigênio, mais nutrição e para ele crescer mais. Então, se a gente olhar essa figurinha, a gente vai ver aqui, ó. Tem aqui um tumor se formando, tá? Os fatores de formação de endotélio vascular, eles vão estar sendo secretados por esse tumor e a corrente sanguínea, os vasos, eles vão tender a crescer em volta deste tumor. Olha lá, ele crescendo. Então, com isso, eu tenho a formação de um monte de vasos para quê? Para nutrir esse tumor. Já viram casos, algumas pessoas que têm tumores muito grandes, em especial, que elas começam a ter uma desnutrição ou têm uma anemia, né? Por que que elas apresentam esse quadro? Porque o tumor, ele suga toda a nutrição que deveria ir para os tecidos saudáveis e está indo para ele, tá? Se a gente olhar essa figura aqui, ó, se eu tenho um monte de vasos em volta desse tumor para fazer com que ele cresça forte e saudável, vamos lembrar que essas células elas têm uma baixa adesividade, elas não são bem aderidas, então elas podem se soltar. Aí é onde acontece, elas se soltam, caem na corrente sanguínea e podem crescer em outro lugar, tá? Olha aqui elas passando, ó. E são várias que passam, tá? A parte boa é que elas não sobrevivem muito tempo no vaso sanguíneo, então são pouquíssimas as células que têm sucesso na formação de um tumor metastático, tá? Então, na metástase eu tenho um destacamento das células da lesão primária, ela se destaca e se desloca pela matriz extracelular até invadir vasos sanguíneos ou vasos linfáticos. Elas aderem ao endotélio do vaso, saem do vaso e proliferam em outro lugar, tá? Então, vamos falar agora de cada um desses itens, ó. Quando eu destaco a célula da lesão primária, ela inibe as moléculas de adesão. Então, ela adere à matriz extracelular, ela adere à parte externa da célula, tá? E com essa adesão na parte externa, ela vai crescer e ela vai conseguir sair dessa região, entrar no vaso sanguíneo e ir para outro lugar, tá? Pegar uma carona ali. Ela invade, então, quando eu faço isso, ela se destaca, né? Ela se destaca da célula da lesão primária e vai para a matriz extracelular. Quando na matriz, né, por meio de quimiocinas produzidas nas células endoteliais, elas invadem os vasos sanguíneos, né? E elas se ligam ao endotélio dos vasos e são drenadas pelos capilares linfáticos, tá? Então, isso que vai acontecer aqui. Ela vem, ó, ela vem pelo capilar sanguíneo, cria uma metástase, ela entra no capilar sanguíneo, chega num determinado momento, ela se liga ao endotélio do vaso e sai. E onde ela sair, ela começa a crescer. O que é a parte boa, gente? 99% das células neoplásicas morrem nesse caminho, tá? E aí, o que acontece aqui? Um mecanismo de evasão. Quando elas entram na corrente sanguínea, elas precisam sair logo, tá? Porque senão elas vão morrer ali. Aí elas fazem uma ativação. Essa célula dentro da corrente sanguínea, ela é enxergada assim como se fosse uma lesão. E aí elas ativam a coagulação. Só que essa ativação da coagulação vai fazer com que as plaquetas se grudem nelas, né? E essas plaquetas se grudando em volta dessa célula tumoral, elas vão fazer a formação de uma capa de fibrina. Aqui ficou faltando também, capa de fibrina, tá? Que vai permitir que ela saia do vaso. Quando ela sai do vaso,
aí ela consegue se restabelecer em outra região, tá? Então vamos ver essa figura para a gente entender, ó. O tumor original estava aqui, tá? Com o primário, né? Eu chamo de tumor primário, ele estava aqui e tinha bastante circulação sanguínea em volta dele. Uma célulazinha dessa, como ela tem uma baixa adesão entre as células, ela se destacou, grudou aqui no vaso e entrou dentro do vaso. Entrando dentro do vaso, ela vai ativar mecanismos de coagulação, vai se encher de plaqueta, vai formar uma capa de fibrina, então ela vai disfarçar aqui dentro, e ela disfarçada, ela faz cosplay de fibrina, e ela vai sair aqui, ó. Ela vai encontrar um ponto para ela sair, ela desliza para fora e começa a fazer um tumor em outro lugar, tá? A parte boa, gente, é que 99% dessas células morrem no caminho, mas aquele 1% que sobrevive, ele pode fazer um estrago no organismo das pessoas, tá bom? Então, aqui a gente tem uma tabela para fazer essa diferenciação, ó. De acordo com a taxa de crescimento, as células benignas têm uma baixa taxa de crescimento, enquanto as malignas altas. Quando falo da diferenciação, as células benignas elas são bem diferenciadas, ou elas podem ser muito parecidas com as células do tumor do tecido original, enquanto que as malignas são células anaplásicas, elas têm alteração não só no seu formato, mas também na sua função. Atipias celulares são raras nas células benignas e são muito frequentes nas células malignas, então elas têm uma forma completamente diferente. Eu não tenho degeneração dos tecidos saudáveis nos tumores benignos, enquanto que eu tenho muita degeneração nos tumores malignos, porque eles secretam enzimas destrutivas e invadem os tecidos. O crescimento é expansivo da célula benigna e infiltrativo da célula maligna. Eu tenho a presença de uma cápsula protetora que delimita, né, que inclusive me dá limites definidos nas células benignas, enquanto que nas malignas eu não tenho cápsula e os limites são completamente imprecisos. A pessoa que descobriu o câncer, gente, quando ele abriu, né, o corpo e viu aquele tumor cheio de raízes, ele deu o nome de câncer devido à constelação de câncer, que lembra um caranguejo, né? Que tem um centro e muitas patinhas. Por isso que ele foi chamado de câncer, tá? Os efeitos são inexpressivos das células dos tumores benignos, então raramente a pessoa vai morrer por causa de um tumor benigno, enquanto que os malignos são bem graves e muitas vezes são letais, principalmente se a gente descobre tardiamente. As recidivas, ou seja, a chance de voltar a ter câncer, a chance de você voltar a ter um tumor benigno é ausente, a não ser que fique algumas células ali, faça uma cirurgia, remova parte do tumor, aí ele pode crescer de novo. Mas se remover ele inteiro, dificilmente ele vai crescer outro, tá? Mas as malignas, elas são muito presentes. Não é à toa que alguns tipos de câncer, a pessoa fica 5 anos em tratamento, tá? E quanto às metástases, elas são ausentes nos tumores benignos, mas são bem presentes frequentemente nos tumores malignos. Por isso que quanto antes descobrir o tumor e começar a tratar, melhor. Por quê? Porque aí esse tumor vai estar pequeno e ainda não vai ter dado tempo para ele cair na corrente sanguínea e formar a metástase, tá? E como que a gente faz? Por que faz a quimioterapia? A quimioterapia é um tratamento que vai fazer o quê? Ela vai diminuir ou até mesmo inibir completamente o ciclo celular. Se eu inibo o ciclo celular do corpo inteiro, eu consigo inibir o crescimento desse tumor. E aí esse tumor vai parar de crescer, algumas células dela vão acabar morrendo, que o nosso corpo mesmo começa a destruir essas células, né, com a parte como ela causa inflamações, o nosso sistema imunológico mesmo pode ajudar nesse processo. E por que o sistema imunológico ele não entra em ação antes, né? Na hora que começa a crescer esse tipo de célula? Porque apesar de ser bem diferente, o nosso corpo reconhece ele como células normais, como se fosse um órgão novo crescendo ali. Então ele não ataca, ele só vai atacar esses tumores quando
eu tiver ele só vai atacar de fato esses tumores quando eu tiver lá um processo inflamatório acontecendo devido à ação das enzimas destrutivas nos tecidos, tá? Bom, e agora, por fim, né, vamos falar da carcinogênese. O que que é uma carcinogênese? Ela é o início de um tumor, tá? Então, ela pode se iniciar de forma espontânea ou pode ser provocada por ação de agentes carcinogênicos, tá? Então, carcinogênese é a formação de um novo tumor. Isso pode acontecer de um modo bem espontâneo ou por alguns agentes que eu digo que são químicos, físicos ou biológicos. A carcinogênese, o tempo, né, para a carcinogênese ser completada é muito indeterminável e, teoricamente, ela pode ser interrompida pelo organismo, se aqueles meus genes eles forem capazes, né, de produzir proteínas adequadas e reprimir essa proliferação desse tipo de célula e reparar o dano causado ao genoma. Então, o nosso corpo ele é capaz de impedir a carcinogênese, só que a gente tem que estar com tudo funcionando adequadamente. E esse fator, se for um fator externo, por exemplo, o nosso corpo tem que conseguir dar conta daquele fator externo antes que ele se prolifere rapidamente, tá? Então, as mutações espontâneas, elas não alteram o desenvolvimento normal da população celular como um todo. Ela vai gerar alguns danos oxidativos e vai ser causada por erro de ação das polimerases. Lembra aquelas enzimas que produzem o DNA, o RNA, né? A DNA polimerase, a RNA polimerase? Se elas errarem e não tiver nenhuma célula que consiga controlar a qualidade dela, fazer ela parar, ou fazer com que se recupere aquele DNA, eu vou ter a formação de um tumor, o início da formação de um tumor. Ela vai causar, essas mutações espontâneas causam redução e reordenamento cromossômico. Então, essas células acabam passando para as células filhas esses erros. E a vigilância imunológica ela é um mecanismo de correção ou exclusão dessas células mutantes. No nosso sistema possui uma boa vigilância imunológica. Não é à toa que qualquer célula que passe pelo controle de qualidade sem estar completa ou sem estar adequada, ela vai ser excluída por meio dessa minha vigilância imunológica. Mas se eu tenho erros nos meus genes que fazem essa supressão de células ruins, aí eu posso desenvolver um câncer. Aí a gente tem aqueles agentes, né? Então, isso aqui, essas mutações espontâneas, elas são naturais, acontecem o tempo todo no nosso corpo e o nosso corpo acaba trabalhando com elas. Agora, quando eu tenho alguns agentes, né? Eu tenho alguns agentes externos que são capazes de induzir mutações. Um deles são os agentes físicos, tá? Os agentes físicos, eles causam mutações por efeito direto da energia radiante ou por efeito indireto, como aumento da produção de radicais livres a partir da água ou do oxigênio, tá? Esses agentes físicos, eles envolvem raios ultravioleta, né? Então, se eu tomo muito sol sem proteção, isso me leva à lesão do DNA por formação de dímeros de pirimidina e imunossupressão. Aí, com isso, né, essa formação de dímeros de pirimidina alteram lá as minhas bases nitrogenadas, tá? E por uma imunossupressão, o meu corpo passa a não entender, né, essa mutação, ela atinge as células e o meu corpo não entende que essa célula não pode continuar a se produzir, tá? Também pode ocorrer por radiações eletromagnéticas, como raio-x ou raios gama, tá? Um excesso desse raio-x ele pode promover essa mutação das células, ou por partículas alfa, beta, próton e nêutron, que a gente vê, por exemplo, em usinas nucleares, tá? Que vão causar lesão do DNA. E a gente vê muito também em mineiros, né, que trabalham com alguns materiais que são capazes de emitir essas partículas e alterar o DNA, e também sobreviventes da bomba atômica, tá? A gente vê, a bomba atômica ela explodiu há muitos anos atrás, mas até hoje a gente ainda vê não só sobreviventes da época, mas também pessoas que são filhos, né? Filhos, netos, bisnetos
das pessoas que sobreviveram à bomba atômica, que passaram essa mutação para os seus filhos. E os seus filhos passaram para os netos, e assim tem várias pessoas que ainda desenvolvem câncer por conta da bomba atômica, mesmo que seus antepassados que tenham sofrido as ações diretas dela. Os agentes químicos, eles são agentes que vão promover essa mutação num processo sequencial de duas fases, a iniciação e a promoção. A iniciação, o agente causa o dano ou a mutação genética, e depois, na fase de promoção, ele vai ser estimulado para crescer a célula mutada, tá? O estabelecimento do câncer vai depender, então, do balanço obtido entre esses fatores, que inibem, né, os fatores inibidores e a intensidade das alterações provocadas nas células. Então, eu vou ter agentes iniciadores que vão iniciar a mutação e agentes promotores que vão incentivar a produção dessas células mutadas, tá? Como exemplo de agentes químicos, a gente tem, por exemplo, a alimentação, né? Os alimentos multiprocessados, esses alimentos que possuem muitos corantes, muitas substâncias químicas para dar sabor, conservar sabor e também para conservar o alimento, eles podem ser fatores iniciadores e promotores. Então, quando a gente começa o consumo e esse consumo vai se passando por muito tempo, ele pode iniciar e pode promover, né, estimular a produção dessas células, tá? De modo geral. A gente tem, por exemplo, também os hormônios que se utiliza para crescimento dos animais, né? Aqueles hormônios para os animais eles crescerem rapidamente e serem abatidos antes do que seria um período natural. Esses hormônios também podem alterar as nossas células, podem iniciar e estimular a produção dessas células cancerígenas, tá? Eles promovem, inclusive, outras alterações também no corpo, né? Não só tumores, mas também algumas outras alterações. Então, como que vai acontecer, né? A gente tem um agente carcinogênico. Pode ser químico, físico ou biológico. A gente ainda não falou do biológico, esse slide ele veio para frente. Vou passar aqui para falar do biológico e a gente já volta, tá? Os agentes biológicos, então, são micro-organismos, principalmente vírus, que são compostos de DNA ou RNA, mas principalmente de RNA, que podem atuar como promotores da proliferação celular e também promovem mutações por erros de transcrição. Gente, o vírus, ele parece um RNA, né? Ele é composto por RNA. Um vírus de RNA, por exemplo, ele vai ser capaz de entrar na célula, enganar a célula, ela engana o núcleo celular, ele então começa a fazer parte desse núcleo celular e começa a produzir células diferentes. Como ele engana a nível de DNA, então ele vai enganar a célula a nível genético, a nível do seu genoma. E essa célula vai começar a produzir células que vão produzir um montão de vírus, tá? Uns exemplos que a gente tem, né, dessa interação são os vírus do HPV, que causa câncer de colo de útero, o vírus Epstein-Barr, os vírus da hepatite B, o vírus de RNA, né, que esses são vírus de DNA, a gente tem o HPV, o Epstein-Barr e a hepatite B. Os vírus de RNA, a gente tem o retrovírus, por exemplo, tá? Que ele vai ser responsável por leucemia, linfoma da célula T do adulto e pelo linfoma cutâneo de célula T. E um outro exemplo de vírus de RNA, a gente tem a H. pylori, Helicobacter pylori, que é responsável pela gastrite crônica. A pessoa que tem o H. pylori, ela pode desenvolver um câncer por alterações das células do estômago, tá? Então, como que o vírus faz, ó? Ele mudou ali o slide, eu fui ajeitar a configuração, ficou um monte de coisa errada. Mas eu vou arrumar essas coisinhas para vocês lá no PDF, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó. Antes eu tinha esse DNA, tá? Aí, depois, este vírus, ó, vamos ver aqui. O vírus, ele adentrou a célula. Então, antes estava vermelhinho, agora ele se misturou, ó, ficou azulzinho, tá vendo? Aí o DNA vai integrar
esse DNA viral ao seu DNA. Aí eu vou ter uma transformação, principalmente nessas proteínas que vão fazer, que vão modificar a produção de proteínas controladoras do ciclo celular, tá? Então, alguns vírus vão atuar diretamente nessa parte. E aí, por que que o vírus faz isso? Porque o vírus, ele é um parasita, né? Como se ele fosse um parasita. Ele depende do hospedeiro para sobreviver. Ele não quer matar o hospedeiro. Se ele matar o hospedeiro, ele morre junto. Ele quer se produzir, se reproduzir e continuar, perpetuar a sua espécie. E com isso, ele vai alterando as células, né, para continuar crescendo. Só que alguns não sabem que se ele alterar as células e começar a produzir um câncer, o hospedeiro vai morrer e ele vai morrer junto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa figura, que era para estar no último slide, que eu não sei como veio parar aqui. A gente tem um agente, vamos ver como é que ocorre essa alteração pelo agente carcinogênico. Sendo químico, físico ou biológico, sendo biológico, se eu tiver uma inativação desse agente, eu posso eliminá-lo e não vou ter câncer, tá? Agora vamos supor que a dose biológica foi efetiva, né? Então teve uma iniciação com uma dose biológica efetiva para fazer o quê? Alteração no DNA, tá? O que pode acontecer? Três caminhos: reparação. Aí essa célula, esse DNA vai ser reparado, eu vou eliminar essa ação do agente carcinogênico e não vou ter câncer. Posso ter ativação de próton-cogenes, que vai levar a alterações genéticas e vai levar a uma explosão clonal seletiva, que vai ser promovida e formar uma neoplasia. Ou também posso ter mutação no meu DNA, que vai levar à instabilidade genômica. Essa instabilidade genômica vai acontecer, né, por causa dos danos oxidativos do agente no corpo, um reordenamento cromossômico ou alterações enzimáticas. Tudo isso, né, que vai levar essa instabilidade genômica causada, vai causar essa mutação e vai levar alterações genéticas que vai ser promovida e formar neoplasia, tá? Então, olha só os caminhos, né? O agente carcinogênico, nosso corpo podia não ter nenhuma alteração genética espontânea já ou adquirida não, ou herdada pela família. Eu posso ter uma mutação adquirida, uma alteração celular adquirida por causa de agentes carcinogênicos. Isso tudo vai depender do quê? Se a dose biológica dele for efetiva. Então, se a dose for efetiva, eu inicio o processo. Se o DNA não for reparado, eu ativo protoncogênicos e sofro mutação. Essa mutação vai ser causada por danos oxidativos, reordenamento cromossômico ou alterações enzimáticas. Por quê? Porque o meu DNA ele está alterado, então ele não vai agir de acordo, ele vai ter alteração celular. Isso vai levar à mutação, que leva a alterações genéticas que promovem células ruins, que levam à neoplasia. Certo, gente? Então, era isso, tá bom? Sendo assim, a gente compreende um pouquinho melhor como que funciona a biologia do câncer.